setor, e o setor tem as duas fases. Em algumas comarcas, o juiz entendeu que deveria instalar realmente o setor e instalou, em outras não. Em algumas existe o pré-processual e em outras não. E o pré-processual, então, é assim, a pessoa procura o atendimento ao público, no Ministério Público, ou procura o próprio juizado, ou até alguns advogados, e ali ele é encaminhado direto para o setor de conciliação, ele faz uma reclamação, diz mais ou menos como é que é o caso dele, mas nada é reduzido a termo. Ali a própria pessoa que atende já faz uma anotação sobre o dia, né, o dia da reunião, marca o dia da reunião e expede uma carta convite convidando a parte contrária, que ele já tem o telefone. É menos agressivo do que uma intimação. Não é uma intimação, é uma carta convite, exatamente por isso, porque é pré-processual. E aí essa carta vai pelo correio, ou a própria parte pode levar, ou pode ser feito por telefone esse convite, e convida para a reunião. Na reunião também, nada é reduzido a termo até a reunião. Se na reunião for obtido o acordo, aí esse acordo é reduzido a termo, e aí é colhida a qualificação completa das partes, e esse termo é submetido ao juiz coordenador do setor para homologação. E aí ele passa a valer como título executivo judicial. Só que nem aí ele é distribuído como processo, ele apenas recebe um número e é arquivado, escaneado, arquivado num arquivo próprio. E a intenção é que ele fique lá, porque a intenção é que ele seja cumprido. E realmente o que a gente tem de estatística até hoje é de apenas 4% desses acordos terem redundado em execução. Os outros foram cumpridos efetivamente. Quer dizer, já na execução. Né? Não, espontaneamente. Sim, eu falo, nem redundou em execução. Não. Ao contrário, já foi um degrau, porque para eu não explicar... conheci esse dado é importantíssimo. É sensacional. Só 4% de descumprimento de acordo, muito pouco. Porque eu acho que o pré-processual, então, fica mais evidente isso, porque as próprias partes vão procurar, né? Então é mais voluntário, a pessoa vai lá, quer dizer, o outro recebe a carta convite, ele também só vai se ele quiser. E ele pode Mas ir... isso não vai diminuindo a fila de processo, por exemplo? Que a senhora vai e coloca. Elimina o processo. Elimina. Ele nem chega a virar processo. Ele só vai virar o processo se for executar esse acordo, porque ele é um título executivo judicial. Só que ele está arquivado e ele só vai gerar um processo se ele for descumprido, se não for cumprido. E aí tiver que ser executado. Quer dizer, entra para o telespectador entender, vou valer também... Quase como uma sentença esse acordo. O acordo vale como uma sentença. Não é isso? Ele é homologado por sentença e vale como título todo aquele judicial. processo Vale como dura sentença, elimina 4 anos, toda a primeira instância e a segunda instância, a sentença e a apelação. E já vai, se não for cumprido, que é só 4%, se não for cumprido, já vai ser cumprido o acordo judicialmente de forma coercitiva. Aí sim geraria uma ação de execução. Mas é só 4%. E esses dados, o tribunal, infelizmente, eles não são todas as comarcas no estado de São Paulo que instalaram o setor e não são todas as que instalaram o setor que têm fase pré-processual. Mas, como curiosidade, aumentou muito o gasto do tribunal para implementar isso na comarca da senhora? Não teve gasto nenhum. Inclusive, um dos pedidos do presidente na época era que o tribunal não tivesse gasto nenhum para implantar esses setores. Então, foi utilizado o próprio pessoal que já existe, as salas que já existiam no fórum foram adaptadas, algumas, em alguns locais a gente consegue adaptar, então coloca uma mesa redonda para todos ficarem em posição de igualdade, para facilitar o diálogo. E os conciliadores não são juízes? Não, e aí nós tentamos não, a gente até faz isso até hoje, proporciona cursos para as pessoas que não precisam ser advogados, mas pode ser advogado, pode ser estagiário, pode ser juiz aposentado e podem ser pessoas de qualquer área que façam esse curso de capacitação de conciliadores e mediadores. E essas pessoas, hoje elas trabalham para o tribunal de uma forma voluntária, eles não são remunerados, não tem vínculo empregatício com o tribunal e acabam então fazendo esse trabalho hoje voluntariamente. Mas a ideia do projeto, que com o projeto de lei eles venham a ser remunerados, o que é justo, né, é necessário. Então, hoje eles veem isso com uma perspectiva de uma nova profissão e acabam investindo e acabam ajudando o judiciário. Então, a gente, mesmo no processual, que é a outra fase que existe dentro do setor de conciliação, o juiz,
Então, aí entra também o gerenciamento do processo. Ele deve analisar a petição inicial pessoalmente, porque só o juiz é que tem essa capacidade, o cartório não tem, e muitos juízes, infelizmente, deixam isso a cargo do cartório. Ele analisa a petição inicial e vê se ali existe uma possibilidade de acordo ou não, se o caso é muito complexo, se não é. E se ele verificar que tem essa possibilidade, ele pode encaminhar já na inicial esse processo para o setor de conciliação. O setor de conciliação marca a reunião com o mediador e aí a outra parte é citada e intimada, aí é citada e intimada porque já existe um processo e ele vai comparecer ou não a essa reunião se ele quiser, porque ele também não é obrigatório. E comparecendo também pode ser feito o acordo e o processo volta para o juiz só para homologar, evita todo o resto do trâmite do processo, a contestação. Interrompe o processo. Interrompe. Encurta o processo. Que a petição inicial, só para explicar, é o pedido que uma das partes coloca em juízo apresentando a sua pretensão. Nessa fase, depois de apresentado então esse pedido, o processo para, se for o caso, a critério do juiz, e é encaminhado para o setor de conciliação e mediação. Ou bem, se faz acordo e, portanto, termina o processo, ou não se faz o acordo e o processo retoma o seu curso. Eu queria relatar uma experiência. Eu sou membro da Câmara de Conciliação e Mediação da Fiesp. E nós, de início, nós fizemos cursos de habilitação, de qualificação para conciliadores. Eles já fizeram a parte teórico-prática, agora estão fazendo os estágios junto ao Fórum de Pinheiros. E nós tivemos uma experiência com alguns mutirões chamados de conciliação, mas em que, na verdade, não havia conciliação alguma. Fizemos essa experiência em Campinas, junto ao tribunal, ao Fórum de Campinas. Porque ali é o que acontece. Na verdade, a empresa vem com uma proposta, às vezes são duas propostas fechadas, e aí a parte contrária ou aceita ou não aceita. Quase um contrato de adesão. É um contrato de adesão. Então, realmente, ali não tem função nenhuma para o conciliador. Não tem conciliação nenhuma. Você vai passear só, porque já está vai funcionar como um advogado que vai orientar para dizer se o acordo convém, se não convém, e ainda com a agravante de que se eles fizerem esse acordo, se torna título executivo, tem força de sentença. Eliminou a possibilidade até de defesa. Então, a Canfiesp, infelizmente, não está mais participando desses chamados mutirões, porque não são mutirões de conciliação, são mutirões de cobrança por parte das empresas, e nós estamos trabalhando agora junto ao tribunal. Já temos um convênio com o Tribunal de Justiça, já estamos iniciando o nosso trabalho junto ao Fórum Regional de Pinheiros, e lá nós vamos fazer um trabalho de conciliação com os processos que existem, que vão ser selecionados pelo juiz. Doutora, infelizmente o nosso tempo se esgotou, então faz mais uns 4 programas. Queria agradecer muito a presença da senhora, dizer que esse programa tem uma honra danada em ter a senhora. Imagina, o prazer é todo meu. E a doutora Valéria aí. Uma pioneira, uma batalhadora. Se a senhora falou, eu assino embaixo. A senhora prazer foi meu. Formou aí uma pessoa realmente muito preparada e tenho certeza. Mas isso era íncito dela, eu não formei bons não. professores. O pai foi também, né, doutora? Já estou bem caminhando. Muito obrigado pela presença da senhora. Muito obrigada e obrigada a todos que estão nos assistindo. Obrigada. Com essa mensagem da professorada e da professora Valéria, encerramos o nosso Frente a Frente com a Justiça. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo programa.